super legal. A gente vai conhecer métodos terapêuticos da medicina chinesa, da medicina oriental, que tem tanta coisa bacana. Não só a acupuntura, né, que acabou sendo aí, ficando mais conhecida, mas enfim, tem vários outros métodos que podem nos ajudar quando a gente tem coisas até simples, mas que tiram a gente daquele conforto, daquele dia a dia e muitas vezes até incapacitam, dependendo do caso. As pessoas não conseguem nem trabalhar. Cólica, TPM, dor de cabeça, né? A gente fala tanto de enxaqueca e hoje está se tornando algo tão comum pelo estresse e tudo que a gente vive. Então a gente convidou a acupunturista Fabiana Conte. Bem-vinda! Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde. E também, quem está aqui é a Elisângela, bem-vinda. Para a gente conhecer um pouco dessas técnicas e como a gente pode utilizar. Eu não sei se de repente a gente consegue fazer tudo isso de forma, enfim, em casa sozinha, a gente conseguiria? Tem algumas técnicas que sim. Que já ajudam? Já ajudam. Pelo menos aliviar um pouco. Isso já vai ajudar bem, né? Olha que maravilha. E claro, outras coisas que já existem e que a gente pode aproveitar, que são sempre aqueles, a gente colocou como método terapêuticos, mas são complementares, né? Eu acredito muito, eu acho essa terapia, medicina oriental, um negócio fantástico. Quem muito começa, bom, né, a estudar e aprender, minha mãe é acupunturista, é um mundo muito legal. É verdade. Então, vamos fazer bom uso de tudo isso, né? Com certeza. Vamos começar, Gláucia? Vamos colocar na tela, então. A gente vai colocar aqui, então são os métodos. E a gente começou com essa imagem, a gente vai colocar na tela para vocês, de forma aí, ó, da tela cheia, que é o seguinte. Cada ponto da nossa mão representa um órgão. Então a gente imagina que loucura olhar tudo isso, né? E você vai explicar um pouquinho. Sim. Vamos então começar com a Elisângela, vamos lá. Pois não. Com a mãozinha dela, se você quiser, tá? Pois não. Então, assim, antes da gente começar a localizar os pontos, eu acho interessante falar qual será o método, tá, né? Que vai ser a acupressão. Acupressão é o Isso. nome. O que seria a acupressão? É um método, é uma forma de estar fazendo acupuntura superficial sem utilizar agulha. Tá. Porque tem pessoas que têm medo de agulha, né? É. Então, a gente pode fazer o uso do método de acupressão, que é em cima do ponto e fazer a pressão. Isso é, deixa eu mostrar para os meninos. Isso é um acessório? palpador. Tá. Tá? E a gente que pode... nós utilizamos... A gente pode usar algo... precisa ser desse material, alguma coisa assim? Pode ser palito de dente, pode ser a própria unha, o próprio dedo. Tá, ok? Legal. Então, vamos lá. Então, pensando na queixa, que seria TPM... né? Vamos começar com a TPM, então. Né? Que tem irritabilidade, dores de cabeça, mal-estar, enjoos. Existem alguns pontos que vão nos ajudar bastante. Tá. Um dos pontos principais é o Fouquet. Ele está localizado no polegar, na parte mediana, na parte interna, entre a linha clara e a pele escura. Vamos começar com 3 sintomas que eu acho que é geral da mulherada, né? Cólica menstrual, que muitas vezes é incapacitante, dores de cabeça e irritabilidade. Podem ser aí sinais de uma TPM bem forte. Bem forte. E na nossa imagem, a gente tem um pontinho no dedo anelar, né? Isso. Tá vendo aquele pontinho, meninas? É esse pontinho que representa pra gente, então, os ovários? Ele vai nos ajudar a equilibrar, né? A diminuir os sintomas que a TPM, a menstruação, enfim, tudo que está envolvido no aparelho reprodutor, que pode vir provocar as alterações. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos lá? Esse é o dedinho dela. Esse é o dedo anelar. A mão? Tanto faz a mão, mas sempre vamos colocar alguns pontos na mão direita e outros na mão esquerda. Perfeito. Ok? Então, o dedo anelar, a parte média, na parte interna, entre a pele clara e a pele escura, exatamente no meio. Peraí. Vou pegar a canetinha aqui. Você vai ver onde... Okay. Legal. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Deu pra mostrar? Ó, esse é o ponto, gente. Vou segurar seu dedo. Então, aqui você tem... Aqui, dobrando, ficou essa parte retinha, lisa. É bem no meio. Bem no meio. Tá. Entre a pele clara e a pele escura. Esse é o nosso ponto Huanshao. Tá. Ok? Nós vamos apertar e ficar mais ou menos 1 minuto, 2 minutos. Tá certo? Você tá vendo que a pressão chega até o osso, né? Dói? Não dói muito, não. É um ponto de pressão, né? É um ponto de pressão. É um ponto que a gente colocaria agulha? É um ponto que normalmente colocaríamos agulha, tá? Só que a inserção dele é curta, não é tão longa.
Então não dá nem 1 milímetro, tá? Então nós fazemos essa pressão. Aí tem agulhas que podem entrar mais e outras menos? Sim, sim. Nossa, eu não sabia disso. Tem. Dependendo da área, nós podemos aprofundar um pouco mais ou um pouco menos. Um pouco menos agulha. Nessa técnica, a inserção é bem pouca. Bem menor. Bem menor, tá aí, tá bem? Então aqui o que nós vamos tratar, como está mostrando ali, cólica menstrual, dores de cabeça e irritabilidade, tá? Vai diminuir bem a irritabilidade, dores, de modo geral. Aquele dia que você acorda, o negócio não tá caminhando bem, você dá aquela apertada aqui, ó, e vai, e fica. E é bem interessante, porque dá pra gente fazer em casa. Andando, a gente pode apertar e pode ir estimulando, tá certo? Puxa vida. Isso já ajuda bastante, né? Tem algum na mão esquerda que você queira mostrar? Podemos fazer o Hanchao. Então, mas aí seria no mesmo dedo anelar, não? Não, aí seria no polegar, daí seria um outro dedo. Mas nós podemos fazer aqui no anelar também. Tá, o mesmo ponto poderíamos fazer. Pode trabalhar então nas duas mãos? Posso. Para fazer de forma completa? Posso sim. Glaucia, você fez uma pergunta, desculpa? Então, pode ser com o dedo. O ideal, você acha legal fazer uma marcação que nem você mostrou aqui pra gente? Não, a gente descobre onde é e aperta. Sim. E aí é fácil a localização. Você dobra o dedo exatamente na parte mediana. Onde muda de cor. Exatamente, a pele clara e a pele escura, exatamente no meio. E aperta. Tá 2 bem? minutos. Isso, fica uns 2 minutinhos, olha lá, fica bem fácil. Tá entre a pele clara e a pele escura. Perfeito. Ok? Vamos então para um outro ponto? Vamos lá, mais sintomas na tela. Esse então a gente já consegue dar conta de bastante coisa. Verdade. Cólica menstrual, dores de cabeça e irritabilidade. Agora a gente vai pro próximo, certo? Aí vai entrar, que bonitinho o nosso ponto. Ai, adorei isso. Os meninos arrasaram, hein? Foi Beijo mesmo. pros meninos da computação. Chegamos nos pontinhos então. Insônia, fluxo menstrual e dores na lombar. Olha só, que é o ponto que você ia falar. Sim, que é o Fouquet. Que é o Fouquet. Esse ponto é um ponto famoso, né? Famosíssimo, principalmente é conhecido como ponto ginecológico. Tá. Ok? Então, qualquer alteração, infertilidade, alterações de TPM, de menstruação, qualquer alteração ginecológica, esse é um ponto que a gente usa, é um ponto mestre. Puxa, que legal. Tá? Infecções, muitas vezes. Sim. Então, pensando em cistite, ovário policístico, endometriose, esse ponto que a gente usa. Que legal, gente. Então vamos ver bem pertinho. Ó, vou Vamos. entrar na tela para vocês ampliado. Eu vou chegar bem perto para ver na minha. Que é o ponto do útero. Sim. E aqui a gente está em contato, então, com o útero, ponto Fouquet. Fouquet. Tá aí. Se quiserem, tirem foto da tela também, para vocês ficarem com essa imagem. E com insônia, fluxo menstrual, dores na lombar e todas as outras coisas que você comentou. Sim, são uma das principais, né? Vamos mostrar, então. Vamos lá? Mandem perguntas em @VocêBonitaTV. Então, vamos lá. Agora será no polegar dela. Tá. Também na parte mediana, ok? Na parte mediana, também entre a pele clara e a pele escura. Só que aqui vamos dividir em 4 partes. Tá. Então, uma No ossinho. e a outra no outro ossinho, Tá. ok? Olha Ok. lá. Pois as outras duas a gente reparte e divide No meio. no meio, Legal. certo? Tá. Aí, então, tudo isso é o Fouquet. O Fouquet, somente esses 2 pontos. Tá. Para eu poder fazer o agulhamento ou formar o Fouquet, eu tenho que fazer o agulhamento desses 2 pontos. Certo. Entre a pele clara e a pele E a escura. pele escura. Sempre entre a pele clara e a pele escura. Exatamente. Gente. Muito interessante isso. Ok? E a acupressão novamente. A inserção desse ponto também é muito superficial. Dá 0,1, 0,2 milímetros. Então, com a acupressão, ele responde bem. Nossa, Ok? gente. E o ideal é assim, quando a gente fala, esse que você está fazendo é a compressão. A acupressão. Se fosse com agulha, muda o tempo que a pessoa normalmente tem que ficar? Então, assim, aqui a gente está fazendo 2 minutinhos. Sim. Numa sessão de acupuntura, para quem toparia colocar a agulha, Sim. mais tempo. Sim, normalmente a gente deixa em torno de 30 minutos. Tá.
tá? Mas a resposta é muito rápida. Como ele é um ponto superficial, a resposta é muito rápida. Tem pessoas que a gente acaba de colocar o agulhamento, imediatamente já tem uma resposta. Que legal. De alívio, de melhora. De melhora. E até se melhora a insônia, até de um soninho gostoso, né? Sim, sim. Enquanto está fazendo a terapia. Sim, sim. Normalmente isso acontece, né? E nós sabemos que a insônia também pode provocar várias alterações, né? Desequilibra o corpo como um todo. É verdade. Então é um ponto bem legal. Olha, muito bom. Então, você recomenda, assim, por exemplo, às vezes a gente não está com esses sintomas diretamente. Sim. Mas de vez em quando eles acontecem. A acupuntura, de certa forma, e essa pressão, a gente pode considerar prevenção de alguma coisa? Com certeza. Aliás, o método preventivo é ideal, né? Que normalmente é o melhor dos mundos, né? Exatamente. É que normalmente as pessoas vêm nos procurar quando já está instalada a doença. Entendi. Se nós pegarmos o hábito de fazer a prevenção, seria bem melhor, né? Olha só que legal, gente. Então não espera acontecer, não. Pois Existem pontos, pelo que eu estou entendendo, onde você trouxe pontos chaves da mulher. Da mulher, são pontos né? da mulher. São pontos, isso. assim, que são para a maioria... Sim. Então, de repente, uma vez por semana, ter ali aquela sessão de acupuntura como prevenção de alguns problemas pode ser bem legal. E daí nós não precisamos nem pensar em TPM. Podemos pensar na prevenção do método como um todo, do aparelho reprodutor e até pensando no climatério, na menopausa, para aliviar os sintomas também. Perfeito. Entendeu? Muito legal. Então descobrimos o Fouquet. O Fouquet. Que pode ser, então apertamos as duas. Perfeito. Essas das laterais a gente aperta também? Não. Aqui é só para a gente poder localizar o ponto. Tá legal. Mas o Fouquet é composto desses dois pontos aqui no meio. Tá aí, meninas, já conhecemos. Vamos pro próximo, então. Tem mais sintomas, daqui a pouquinho perguntinhas do público na tela, @VocêBonitaTV, já já. Vamos lá. Olha o próximo. Sim. Irritabilidade. Não, dores na lombar e fluxo menstrual também. Perfeito. Esses pontos, pulmão e rins, né? Rins e fígado também são importantes. Qual que é o do medo? É rim, né? Que é o do medo, né? O rim é do medo. Então é assim, aqui nós vamos falar do Lingu Dabai, que são esses dois pontos, que estão localizados segundo o metacarpo, e o Shabai, que está ali no dedo mínimo, né? Tá. Então vamos lá. Então, vamos começar com o primeiro. O Lingu. Aqui o segundo metacarpo. Vamos lá. Vamos lá. O ossinho. Pega o ossinho, sente a depressãozinha do osso, ok? Ok. Aqui, ó. Deu? Tirando. Aqui, aí, tá melhor. Tá. Aí. E daí você continua, corre o seu dedo, você vai sentir uma depressão. Deu? Essa outra depressão é o Dabai. Tá. Ok? Então, Lingu, Dabai. Ok? Ok. E o segundo, que aqui seria um ponto só, e o segundo ponto, que seria o Shabai, é essa depressãozinha que a gente tem entre o dedo anelar e o dedo mínimo. A união desses três pontos ajuda a tirar dores da lombar, ajuda a tranquilizar, que nós chamamos de Shen, que é a nossa mente, então pensa em insônia. Tá. Ajuda a equilibrar o corpo como um todo, ajuda a equilibrar o fluxo menstrual. Então a gente só tem cólica porque tem uma estagnação. Tá. O que seria uma estagnação? Um bloqueio. Um bloqueio. O fluxo não está adequado. Não está fluindo. Né? Tá. E quando nós acionamos, a gente faz com que o fluxo corra livre. Que a gente chama de Xue, que é o nosso sangue. Isso funciona também para emagrecimento, né? Para quem precisa de algo a mais numa mudança de vida e de hábitos. Sim. Existem alguns pontos específicos onde nós acionamos e faz com que a pessoa comece a emagrecer de uma forma mais natural. Tá. Porque daí terão alterações de outros meridianos, que nós chamamos. Que não são só esses que a gente mostrou. Que não são só esses. Tá, que pode ser um outro tema, né? Falar de emagrecimento com esses métodos terapêuticos que podem ajudar. E a resposta também você consegue ver logo nas primeiras sessões. Tá. Através da urina, através das fezes, a gente consegue observar algumas coisas. Muito bom. Então a gente aperta os três pontos. Então vamos lá. Aqui temos que apertar os 3 pontos. Tá sentindo a pressão? Você percebe que todos vão até o osso, né?
Então, a gente pode também ter a ideia de fazer o agulhamento até sentir a parte óssea, ok? Ah, entendi. Tá bem? Tá. Até chegar no osso, pode ser o nosso limite. Porque se a gente tá ali no dia a dia, no carro, a gente vai apertar, pode ser até com a mão mesmo, com o polegar, que também é chamado de digitopuntura, tá? Com as digitais. Legal. Tá certo? Gente, isso é sensacional. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. A gente vai falar do motion, né? Sim. Que a gente vai mostrar ao vivo, inclusive, como pode ser feito e pra quê. Só que, vamos colocar a foto da mão de novo? Pode ser essa última aí que tá bem completinha, ou a primeira, enfim. Só para te fazer uma pergunta, que eu citei há pouco esse lance dos órgãos, que na medicina oriental, os órgãos, eles vêm acompanhados de sentimentos. Sim, todos têm os seus sentimentos. Todos têm o seu sentimento. Então, isso pode ajudar, muitas vezes, você que está assistindo o programa, você identificou que não é que você está com uma doença e tal, mas que você está, num momento, com um probleminha em tal órgão. Perfeito. Certo? Ah, Carol, peguei um resfriado, peguei uma pneumonia, pulmão. Sim. Coisas do tipo. E só pra gente entender, eu acho isso muito interessante e eu acho que isso não foge à nossa pauta. Conta pra gente, desses órgãos que você trouxe hoje, o que é cada um? Pois não. Olha como a gente vai se identificar. E a gente tá falando de todo mundo isso aqui. Vamos lá, começando pelo ovário. Então, vai lá. Pensando no ovário, a gente tá pensando ali no triplo aquecedor inferior, onde a gente tem rim, tem bexiga, né? E daí a gente pode pensar, tem o fígado, né? Então, pensando no fígado, pensando na menstruação, é a irritabilidade, é a raiva. Então, normalmente, uma pessoa que tem muita raiva pode ter um fluxo um pouco mais estagnado, né? Ou mesmo a região fria. A barriga não é lugar de ficar frio. A barriga tem que ficar quente. Então, a gente tem que estar sempre com a barriga quente. Por isso, da moxa. Que a gente vai promover o aquecimento. Antes, a avó não falava, faça bolsa de água quente. Não colocava bolsinha de água quente, a menstruação melhorava, a cólica menstrual melhorava. Por causa disso. Porque a barriga não pode estar gelada. A barriga tem que estar sempre quente. Então, pensando no ovário, no fluxo ali, que a gente pensa no sangue, a gente pode pensar no fígado. Então, uma raivinha ali pode provocar uma estagnação. E, por exemplo, a pessoa que tem até uma gordurinha no fígado. Sim. Descobriu. Também tem a ver, pode ser uma pessoa mais irritada. Pode ser, e daí envolve também a preocupação, que daí está envolvido com o baço. Ah, é verdade, fígado e baço. Porque o baço cuida ali da gordura, cuida de deixar as coisas todas nos lugares do nosso corpo. Entendeu? Olha que interessante. Como eu tinha comentado, o rim é medo. O rim é medo. E tanto que as pessoas que têm, tanto que a gente tem dores na lombar, quando estamos de TPM, uma menstruação um pouco mais, ou deficiente, um fluxo muito grande de sangue, ou pouco fluxo de sangue. A gente tem dores na lombar, pelo menos a maioria das mulheres tem. E está envolvido com o rim. E daí, quando você passa por aquele processo, ou algo que fica um pouquinho mais com medo, a sua lombar dói. A lombar dói. Então, ó, pensem nisso. Ai, acho que eu tô meio, né? Será que vai acontecer, né? Eu vou lá fazer. Exatamente. Uma coisa na outra. E daí, o pulmão? Sim, só complementando o rim, não podemos ficar com o pé no chão. É a história do pé no chão. No piso gelado. Tá certo? Então, não dá pra ficar. E o pulmão, fechando? O pulmão é tristeza. É tristeza. Você, como comentou, de pneumonia. Quando você fica muito triste, você fica um pouco mais aberto para pneumonia. Tá aí. Ok? Então, agora já sabemos um pouquinho mais dessa medicina oriental chinesa e o que os órgãos também nos passam aí de sentimentos. Vamos ficar atentos. Vamos então para o moxa. Para que a gente faz então? Então, a moxa, a gente vai aquecer o local, ok? É uma erva que chama Artemisia vulgaris. É uma erva medicinal, onde é usado muito na acupuntura e que a gente usa para aquecer o local, para esquentar a região, para o fluxo, melhorar a insônia, as dores, tá? O cheiro dela é de uma erva que chama Artemisia, tá bem? E a gente vai no local dos pontos, podemos aquecer. Tá doendo? Não, né? Não. Sempre longe, porque vamos pensar em tonificar. Então, se a gente faz perto, a gente dispersa, então sempre mantendo uma distância longe, que tem que ser agradável a temperatura. Ou senão, nós podemos fazer também na região do baixo ventre, na região da barriguinha, como se fosse
a bolsa de água quente. Isso é algo para ser feito, claro, com um profissional. Com um profissional. Nem pense em Sim, fazer sozinho. sim. Que legal. Agora, o que é isso aqui? Então. Deixa eu só apagar isso Esse daqui. aqui eu nunca vi, não. Isso é um aparelhinho que mostra a temperatura do nosso corpo. É o termógrafo, tá? Então, normalmente nós usamos ele pra gente ver a localização do ponto. Aí, ó. Quanto mais vermelho, mais quente está o nosso corpo. Consegue ver? Vamos ver se a gente... Peraí. Carica, chega mais, cara. Esse negócio é muito legal. Não, isso aqui é legal em várias áreas, né? Porque eu já vi isso aqui também em coisa estética. Consegue ver? Pra ver onde tem gordura. Põe sua mãozinha assim. Então, assim. Lá. Então, pensando na mão dela... Aí, ó. Como eu consigo pegar aqui? Aí, agora sim, tá lá na tela, lá. A gente consegue ver. Isso, bota a mãozinha aqui. Aí. Tá vendo que vai mudando de cor, gente? Consegue ver? Não tá vendo. Deixa eu virar só mais um pouquinho. Me ajuda. Ups, aí. Aí. Pronto. Então, quanto mais vermelho, o corpo está mais quente. Quanto mais branco, ou amarelo, ou azul, o corpo está mais frio. Então, a gente consegue ver isso na barriga. E a gente consegue ver a deficiência que a pessoa está. Então, normalmente, a gente coloca o ponto e vai até a região da barriga para ver se o ponto está tendo ação ou não. E aí você pode fazer a aplicação, colocar a agulha, moxa, daí a gente pode ir complementando a terapia. Gente, que demais! Eu amei, muita muito coisa legal. Bacana. Bom, você vai voltar, chegaram várias perguntas. Dá tempo de uma, Glaucia? Vamos fazer uma na tela, olha lá, dá tempo. Pois não. O povo adorou você, eu também. Luciana, um beijo pra você. Existe algum ponto que podemos pressionar pra amenizar uma crise de pânico? Boa pergunta, é essa do medo. Boa, sim, boa pergunta. Nós podemos apertar entre os seios. Tá. Tem bem entre os seios mesmo, tem um ponto que a gente chama de VC17, que serve para aliviar, para ajudar. Ó, lembra disso, aperta assim. Isso. Respira e vai conhecer mais esse trabalho. Parabéns, Obrigada. viu? A acupuntura é fantástico. É verdade. Eu tive já muitas oportunidades de comprovar isso. Parabéns. Bom, obrigada. Quem quiser saber mais, eu vou fazer um agradecimento aqui, gente. A faculdade Ibramec. Eu vou deixar o site, que é ibramec.edu.br. Vou deixar um telefone de contato, que é o 26621713, 26621713. A gente conheceu o trabalho da acupunturista Fabiana Conte. E um agradecimento a Maxfama, maxfama.com.br, que hoje mandou. Elisângela, gostou? Eu amei. Aproveita, fora do ar, pode fazer mais se você estiver precisando. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito legal, muito bom. Vou passar por aqui. Pois não. Obrigada, viu? Até a próxima.